Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. E hoje eu trago para vocês os palpites aqui dessa quarta-feira de jogos, dia 15/1, que eu poderia facilmente estar falando. Trago os palpites aqui de um domingo de jogos, de um sábado de jogos, como eu disse ontem. É rodada cheia na Europa, além da gente ter o início de alguns clássicos e campeonatos aí estaduais. Beleza? Então, assim, tá começando o campeonato lá dos Estados Unidos, que a gente tem Cruzeiro, São Paulo, Atlético, alguns times aí, e os estaduais rolando solto aí, né? A garotada comendo a bola, porque as equipes estão poupando ali ainda os jogadores principais. Tá nesse período de movimentação de mercado, de transferências e tudo mais. Então, o seguinte. Antes de mais nada, só pedir para você se inscrever no canal, para dar aquela moral para esse conteúdo chegar a mais pessoas, a gente continuar crescendo aqui no YouTube e deixar o seu gostei. 8 oportunidades que eu vou trazer aqui hoje para a gente conversar, trocar uma ideia maneira e trazer o melhor para vocês aqui das análises e no final do vídeo o bilhetinho pronto, combinado? Então, sem enrolar demais, vamos embora pro vídeo. Então vamos começar aqui com o jogo do Bayern de Munique contra o Hoffenheim pela Bundesliga. Como aqui é na quarta-feira, né, os jogos começam um pouco mais tarde, então pode ver aqui que 4h30 começa os nossos palpites e 5 horas é o último jogo. Então, num prazo ali de 30 minutos, vai começar pelo menos uns 12 jogos bons. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, porque vai ser tanta oportunidade, vai ser tanto jogo que às vezes a gente pode ficar um pouco perdido. Então, vamos tomar cuidado e vamos tentar filtrar de fato os melhores jogos para a gente trabalhar. O primeiro aqui é Bayern de Munique contra o Hoffenheim. Bayern de Munique aqui, que está com 39 pontos, o Leverkusen com 35. Eu não sei quanto ficou o jogo do Leverkusen, porque eu estou gravando esse vídeo aqui. Ainda não aconteceu o jogo da terça-feira, porque eu estou gravando esse vídeo na segunda, beleza? 2 dias antes. Então, eu não sei o que aconteceu nesse jogo do Leverkusen. Se ele venceu, se ele perdeu. Se ele tiver vencido, ele está com 38 e está um ponto do Bayern. Então, o Bayern precisa dessa vitória. E pega um Hoffenheim aqui, que está numa zica danada, com 8 derrotas, não marca tantos gols, já está beirando a zona de rebaixamento. Se a gente puxa o histórico do Hoffenheim, ele está mal tanto na Europa League, como também na Bundesliga. Então vem de 2 derrotas seguidas na Alemanha, vinha de 3 empates, 3 derrotas, perdeu para o Braga de 3-0 na Europa League, não está bem na Europa League, se bobear ele não vai nem classificar, nem pegar os playoffs, nem nada. Ele venceu o Leipzig por 4-3, isso sim aqui é um jogo que na minha visão é considerado zero, porque o Leipzig está jogando muito, empatou com o Augsburg, então perdeu para Mainz, perdeu para Wolfsburg, empatou alguns joguinhos, empatou aqui em casa contra o FCSB pela Europa League. Esse Estrela de Bucareste não é uma equipe ruim, mas comparar uma equipezinha da Alemanha contra uma equipe da Romênia é muito disparada a qualidade dos times da Alemanha, né? Então, assim, empatar em casa contra o time da Romênia é um resultado muito ruim. Empatou com o Borussia e essas 2 derrotas que eu já comentei. Certo? O Bayern, ele perdeu pro Mainz, mas aí depois já meteu 5-1 no Leipzig, venceu do Borussia Mönchengladbach e meteu 6-0 no Salzburg aqui em um amistosinho. Venceu o Shakhtar pela Champions League, venceu o Heidenheim, perdeu pro Leverkusen, empatou com o Borussia, venceu do PSG e venceu do Augsburg. Beleza? Então, assim, isso daqui é jogo pro Bayern vencer? Sim. Mas com essa odd de 1.13 não dá para trabalhar. Então o que eu vou indicar para vocês? É uma aposta que eu peguei nesse último jogo aqui e eu tomei um fumo contra o Borussia Mönchengladbach. O Bayern teve muita chance de fazer gol nesse primeiro tempo e não conseguiu. Mas eu vou indicar para vocês. Vai estar ali próximo de uma cotação talvez de 1,30, talvez 1,35 por aí. Que é o quê? Gol em ambos os tempos. Para sair o gol tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo é a aposta que eu indico para vocês. Tem muita chance disso bater. Esse jogo aqui deve ser um jogo bem movimentado e um jogo de gols. Porque a vitória está com odd fraca e o mais de 1,5 gols também com odd fraca. Então esse gols em ambos os tempos vai estar liberando talvez 1,30, vale muito a pena. Stuttgart e Leipzig, aqui também é jogo de gols, beleza? O Leipzig aqui com 28 gols marcados, 22 gols sofridos, e o Stuttgart com 30 gols marcados, 25 gols sofridos. As 2 equipes aqui brigando para subir na tabela. A gente pega o histórico, aqui, os últimos 4 jogos entre eles saiu ambas marcam, é sempre jogo de gols, é sempre jogo movimentado. O Stuttgart vem de 1-0, que também complicou a minha vida. Esse dia que eu tô falando aqui, em exclusivo, foi muita zebra nessa Alemanha, foi uma Alemanha bem sem gols, então a gente tem aqui só 1-0 que ele ganhou contra o Augsburg, eu tava no mais de 1,5 nesse jogo, eu atolei minha carroça. Empatou em um amistosinho contra o Ajax, a gente nem precisa considerar isso daqui, porque não sabe a equipe que jogou. Perdeu para o Pauli, vinha aqui de alguns bons resultados, algumas vitórias contra a Heidenheim pela Champions League, venceu. Ele chegou a vencer a Juventus também pela Champions League. Então, assim, veio numa fase muito legal o Stuttgart, perdeu só para o Estrela Vermelha aqui
de 5-1 na Champions, mas vem fazer uma boa Champions. Jogou muito bem contra o Real Madrid. Então, assim, é um Stuttgart que dá pra gente dar uma confiança para ele. E um Leipzig também, que vem jogando bem. Perdeu aqui alguns jogos, mas perdeu pro Aston Villa. O Aston Villa venceu o próprio Bayern de Munique pela Champions League. O Aston Villa também vem numa fase muito boa. Venceu do Frankfurt, que é um bom resultado. Perdeu pro Bayern. Esperado, a gente não pode achar ruim. Meteu 4-2 no Werder Bremen, venceu mais uma vez o Frankfurt pela Copa e pegou essa classificação, venceu do Kiel, perdeu para o Wolfsburg, perdeu para a Inter de Milão, pro Hoffenheim de 4-3 e empatou com o Borussia Mönchengladbach. Então, cara, é jogo de gols, a gente vê assim, de longe, tiro de gols nesse jogo. O e-mail vai estar mais esmagado, 1.14, então eu vou indicar para vocês o ambas marcam. Com essa cotação de 1.44, a gente pode trabalhar numa duplinha que fica bem bom, beleza? Muito padrão de gol HT, muito padrão de 2,5 gols e de ambas marcam. Então esse joguinho que é um jogo bem bom, bem movimentado e que promete ser muito da hora de assistir. Werder Bremen contra Heidenheim. Aqui o Heidenheim está no desespero, o Werder Bremen quer subir um pouquinho na tabela, 28 gols marcados, 29 gols sofridos. Aqui também, para mim, é mais de 1,5 gols. Aqui eu nem vou enrolar tanto. O Heidenheim está desesperado para sair dessa zona de rebaixamento, ele vai deixar muito espaço, ele vai dar muita oportunidade. O Werder Bremen vem fazendo seus golzinhos, então aqui é muito padrão de over 1,5 gols também. Over 1,5 gols a 1,17 tá da hora demais. Dá para montar uma triplinha tranquila, muito safe com esses joguinhos aqui da Alemanha. Newcastle e Wolverhampton. O Newcastle aqui muito bem, emendou uma sequência boa de jogos aí seguidos de vitórias, 34 gols marcados, 22 gols sofridos. Volta a refrisar, a frisar novamente. Muito bom esse time do Newcastle. Isaac tá voando, tá marcando muitos gols. Se a gente pega essa geração aí da Suécia, Gyökeres, maior artilheiro de 2024, o cara que mais brocou gol. O Isaac também tá destruindo, brocando muitos gols. Então, olha esse ataque da Suécia, bizarro. E o meio com o Joelinton, com o Bruno Guimarães, com o Tonali, que encaixou muito bem nesse time. Então, é um baita time desse Newcastle que tá jogando muito bem. Se a gente puxa aqui o Newcastle, ele simplesmente, no jogo de ida da EFL Cup, como eu disse, que é a semifinal, no jogo de ida, na casa do Arsenal, ele meteu 2 no Arsenal, venceu aqui com o time misto, o jogo da FA Cup, venceu de 2-1 Tottenham, venceu o United, venceu Aston Villa, Ipswich, Brentford e Leicester. Simplesmente 8 vitórias seguidas do Newcastle, beleza? E pega aqui um Wolverhampton que vem ali com alguns jogos vencendo, alguns empates, algumas derrotas, um time bem oscilante, um time que faz muitos gols, mas toma muitos gols também. É um time que eu gosto de trabalhar gols. A gente pega a vitória do Newcastle em 36. Eu tô achando um pouco arriscado, apesar de estar com 8 vitórias seguidas, apesar de estar em casa, de ter um baita time, de confiar. Eu não sei, eu tenho um pé atrás, eu acho que esse Wolverhampton pode ser que se a gente for na vitória, ele arranque aquele empatezinho. Eu não sei se vence, porque o Newcastle tá jogando muito, mas pode ser que arranque aquele empatezinho amargo, que a gente tome um headzinho foda aqui. Porque, empatou com o Tottenham, venceu o United, aqui, vamos ver, perdeu para Bournemouth, Everton, West Ham, Ipswich, venceu o Fulham, que não é uma equipe muito ruim também, perdeu de 3-0 para o Nottingham Forest. Então, assim, confio na vitória do Newcastle? Confio, mas eu prefiro esperar o ao vivo, porque pode ser que se tiver um amasso mesmo, de fato, a gente consiga trabalhar esse Newcastle com uma odd um pouco maior. Então, o que eu vou indicar para vocês? Eu acho que o Newcastle vai começar esse jogo muito em cima, amassando. É uma equipe que é muito dominante, e é uma equipe que eu gosto muito de trabalhar escanteios. É uma alternativa a essa vitória que está com odd baixa. Essa vitória a gente pode pegar ao vivo. Eu vou indicar para vocês para o Newcastle ter mais escanteios no primeiro tempo. A chance é muito forte, vai começar muito em cima. Isso daqui só vai dar muito errado se o Newcastle abrir o placar com 3, 4 minutos de jogo. Aí sim, pode ser que o Wolverhampton tenha que sair para jogo e já consiga alguns cantos. Mas se o Newcastle até uns 15, 20 minutos ali não conseguir achar esse golzinho e continuar martelando, eu acho que a chance dele fazer uns 3 cantos aqui já, logo no início do jogo, é muito alta. É uma equipe que é muito forte em escanteios, eu gosto muito de trabalhar escanteios. Race, Race 5, Race 7, Race 9, eu gosto bastante de trabalhar isso nos jogos do Newcastle. Clube Brugge e Genk. Aqui a gente tem um joguinho pela Copa. O Genk, ele é o líder do campeonato belga, o atual campeão, e o Clube Brugge é o vice aqui no campeonato da Bélgica. Então aqui os dois brigam pela liderança lá na Bélgica, e agora vai ter esse joguinho aqui de Copa, jogo único. Para mim também é trabalho de gols. Mais de 1,5 gols aqui. Eu não sei como é que tá a odd, vai estar liberando 1,20. Eu acredito que deve para trabalhar tranquilo. Clube Brugge e Genk é joguinho de gols, é joguinho de ambas. As duas equipes se classificaram fazendo muitos gols. O Genk meteu, se eu não me engano, 4 ou 5 na equipe do Tuidense, e o Clube Brugge meteu 3 ou 4 também na equipe do Leuven. Vamos confirmar aqui,
Aqui, ó, 3-0 o Clube Brugge meteu no Leuven, vem aqui de pelo menos 10 jogos invictos, tá jogando muita bola, tá bem na Champions League, venceu empatou com o Celtic, venceu o Sporting pela Champions, então tá jogando muita bola. E o Genk meteu 4-0 no Tridence. Então o Genk vem de um 4-0, o Clube Brugge vem de um 3-0, vai ter um empate dessas duas equipes aqui com ataques extremamente fortes. Para mim isso aqui é muito jogo de gols e jogo de ambas marcas. Jogo de gol HT também, Bélgica é muito forte para trabalhar gol HT. Inter de Milão e Bolonha. A Inter de Milão, como eu disse, depende só dela, porque se ela pega essas duas vitórias aqui que ela tem a menos que a Napoli, ela vai a 49 pontos, então ela depende só dela aqui para ser campeã. Começou o segundo turno agora, na verdade ela tem esse joguinho ainda atrasado contra o Bolonha, beleza? O Bolonha vem aqui de um joguinho de 2-2 contra a Roma, ele fez 2-1 e tomou esse empatezinho no final, então vem de 2-2 contra a Roma, perdeu para o Verona, venceu da Torino, venceu da Fiorentina, vinha aqui de 2 empatezinhos, né, empatou com o Benfica na Champions League, um bom jogo, porque o Benfica tá jogando muita bola também, então alguns jogos interessantes. E aqui a Inter de Milão perdeu para o Milan na final da Supercopa, perdeu para o Leverkusen na Champions League, mas na Liga Italiana ela tá amassando todo mundo. 3-1 no Parma, venceu na Champions o Leipzig, 2-0 na Udinese, meteu 6 na Lazio, venceu do Como, venceu do Cagliari, meteu 2-0 na Atalanta e venceu o Venezia por 1-0, placazinho magro aqui nesse joguinho. Então, a Inter é de fato muito favorita, mas essa cotação de 1,45 se torna um pouco mais difícil de trabalhar essa vitória da Inter. E o Bolonha aqui precisa dessa vitória, precisa também de somar alguns pontinhos, está aqui fora dessa zona de competições europeias. Então, eu vou indicar para vocês o mais de 1,5 gols. Duas equipes capazes de marcar, duas defesas que, vez ou outra, soltam um golzinho ali, deixam um golzinho passar. A Inter, em 18 jogos, sofreu 15 gols, então é quase uma média de um gol por jogo ali, mas eu não estou nem contando com isso, com a Inter sofrer um gol. Eu acho que a Inter é totalmente capaz de meter pelo menos 2 gols nesse jogo. O ataque da Inter é muito forte. O Lautaro está jogando muita bola, já tem pelo menos uns 4 anos que ele está destruindo nessa Inter de Milão. É muita bola esse argentino, artilheiro de tudo. Artilheiro, inclusive, da Liga Italiana na temporada passada que a Inter foi campeã. Barcelona e Betis. Barcelona, o que contribui para essa odd 1,27 é um amasso que ele deu no Real Madrid por 5-2. Real Madrid nem viu a cor da bola. Regaço mesmo. Tomou um 1-0 rápido com o gol do Mbappé e depois virou o jogo e meteu 5-1 na equipe do Real Madrid, e depois o Rodrigo deu uma diminuída no placar para 5-2. Pô, tá jogando muita bola o Rafinha, melhor brasileiro em atividade, e Yamal jogando muita bola, Lewandowski, Gavi, é um baita time esse do Barcelona, não tem como ficar de fora de algo a favor do Barcelona. O Betis é uma boa equipe? Sim, mas perdeu pro Valladolid, esse jogo aqui ridículo, eu tava no Betis, perdeu pro Valladolid, que é um dos piores times da Espanha dessa La Liga, venceu só de 1-0 o Huesca pela Copa, empatou com o Rayo Vallecano, aí pegou na Conference League o Helsinki, venceu só de 1-0 também, 2-1 contra o Villarreal, Petroclube venceu de 1-0, então se a gente pega aqui, a gente vê muito verdinho, muita vitória, mas são joguinhos de Europa League que pegam times ridículos, e ele vence ali pelo placar magro de 1-0. E teve um 2-2 aqui na Liga, na casa do Betis, pela La Liga, né, 2-2. Venceu aqui 3-1 San Andreu pela Copa do Rei. Aí vem, perdeu pro Milada e perdeu para Real Sociedad. Então a gente vê muita vitória, mas é muita vitória em Conference League. De fato, frente a frente com esse Barcelona, que acabou de ser campeão da Supercopa da Espanha, que tá precisando de somar pontos ali, porque o Atlético Madrid e o Real Madrid subiram na pontuação. Tá precisando de pontos ali na La Liga? Pô, não tem como, né? Pode ser 1,27, mas não tem como ficar de fora da vitória desse Barcelona. Para mim, o Barcelona tem tudo para amassar esse Betis também. Show? Arsenal e Tottenham. A gente pega aqui um Arsenal com cotação de 1,42 e o Tottenham com cotação de 6,50. Aqui eu nem vou enrolar muito, tá? Pelo que eu conheço das equipes, pelo que eu tô acompanhando das equipes, o Arsenal tá em segundo colocado? Tá, mas não tá jogando um futebol que me agrade. Havertz perde muito gol, Gabriel Jesus saiu novamente machucado, tá sem o Bukayo Saka. Então assim, primeiro de tudo, tá sem o Saka, que já é uma grande diferença ali no ataque. O Bukayo Saka faz muita diferença no ataque do Arsenal. Tá sem o Gabriel Jesus agora, então é só o Havertz para jogar, não tem esse homem ali para entrar no segundo tempo. E ao Arsenal que não tá me agradando. De fato, o futebol do Arsenal não está me agradando, não tá jogando muito bem. Tá em segundo lugar? Sim. Merece respeito? Sim. Só que o Tottenham também tá precisando somar pontos. Tá ficando difícil a situação do Tottenham, tá com 24, tá só caindo na tabela. Então se a gente puxa aqui, o Tottenham vem de um 3-0 na FA Cup e venceu o Liverpool também pela FL Cup, tá? O jogo de ida. Então assim, perdeu de 2-1 pro Newcastle, placar aceitável.
perdeu de 1-0 pro Nottingham Forest, tomou essa balaiada aqui do Liverpool, mas é uma equipe ali que quando pega uma equipe superior, ela perde por no máximo 2 golzinhos de diferença. Ó, perdeu pro Chelsea também por 1 golzinho de diferença. Então, com essa cotação de 6,50 que está muito alta, permite a gente trabalhar um handicap mais 2,5 a favor do Tottenham. Ou seja, Tottenham só dá head aqui se ele perder por 3 gols de diferença, o que é muito difícil. Eu acho que o Arsenal é favorito sim, pode ser que vença estando dentro de casa, mas se vencer ali por 1-0, por 2-1, às vezes um 2-0, um 3-1, ainda dá ainda dá green. Até 2 gols de diferença ainda dá green. Vitória do Tottenham e empate do Tottenham, e se ele perder até por 2 gols, é green pra gente, só não pode perder por 3 gols de diferença. Show? Então, é isso. Quarta-feira lotada de bons jogos. Lá no nosso grupo a gente vai trabalhar muita oportunidade ao vivo, então entra lá, garante a sua vaguinha, tá aí na descrição. Tem também o link da casa que a gente utiliza, tem super odd para hoje, então corre, garante tudo isso daí. Vou deixar um bilhetinho pronto no final. Tamo junto demais, até amanhã. Fui!